A paz do Senhor a A todos. paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente termina o livro de Malaquias 3 e 4, começa Apocalipse do 1 ao 7 e Salmos 146, 147 e 148. Talvez vai estar aí na descrição. Vai estar na descrição, muitos salmos, são 150, né? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder meditar na Tua Palavra. Senhor, nos ajude, nos permita, nos dê força, Senhor, para andar diante da Tua Palavra sobre as Tuas vontades, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém. Irmãos, Apocalipse capítulo 5, como diz o pregador Lu, APC 5, a visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto, possivelmente jogado ali no cantinho. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A gente precisa primeiro entender o contexto. Quem está falando aqui? João. João, amigo de Jesus, aquele que reclinava no colo de Jesus, aquele em qual o próprio Jesus testificou da vida dele e disse o quê? Se eu quiser, ele não verá a morte até que ele veja o Filho do Homem. Isso é muito profundo, porque ele literalmente não viu a morte, até o estado que ele estava aqui para escrever Apocalipse. Só que, tendo dito isso, ele não passou despercebido das perseguições, das tribulações, Como todos os santos, como todos nós, não passamos despercebido de perseguições, de tribulações, de provas. Todos nós somos provados o tempo inteiro, cada um na sua proporção. E João, diz os historiadores ali que ele foi jogado num tacho de óleo quente. Em seguida disso, a palavra em Apocalipse 1, 2 e 3, se eu não me engano, fala que ele foi lançado na ilha de Patmos para chegar até esse momento. Então logo João ele foi arrebatado para o céu, ele foi transportado para o céu em espírito para ver todas essas coisas, certo? A sua está assim também, sua tradução? Ele foi arrebatado? Ele foi levado em espírito, Revelação de Jesus Cristo. Ele foi levado em espírito, que é o único que pode entrar onde está, todo esses seres, é só em espírito, um corpo transformado, não é o nosso corpo físico. E aí João ele vê. O que ele vê? Ele vê o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Cristo. Então, ao mesmo tempo que João ele tem a noção, ele também está vendo algo totalmente atemporal do que ele já viu, do que já aconteceu no tempo em que ele está na Terra. Então, isso é muito interessante, porque a gente estava comentando sobre o Apocalipse. Ele vê o quê? Que ninguém é digno. Mas como ele vai saber que ninguém é digno se ele não viu a história toda? Aí a gente está falando de 30, 40 anos após a morte de Cristo. Então João já tinha, 90, quase 100 anos quando estava em Patmos. E isso vai muito além do que desses 100 anos de história de vivência de João. Mas ele, ao entrar
ao entrar na presença de Deus, ele sai do nosso tempo, ele entra no tempo de Deus. Então é permitido a ele ver todas essas coisas, porque no começo de Apocalipse já fala, né? Tudo que você vê, escreve no livro. Então, aqui ele vai mostrar que Jesus realmente morreu por nós, realmente o sangue dele nos livrou do pecado. Por quê? Provavelmente, né, o texto não explica literalmente essa parte, não sei da versão da Bruna aqui, tem algumas partes de estudos, que o que havia nesse livro, né, na mão de Deus que estava no trono. Não fala o conteúdo do livro, certo? Só quando ele começa a abrir os selos, né? Só quando ele abre os selos. Mas o que tinha lá dentro? Fala pra nós. Dos selos? Era a tribulação. No começo da tribulação. Não, mas antes, os selos que vão ser abertos são as compensações. Certo? Então, tipo assim, a colheita de quem plantou. Certo? Então, a gente pode deduzir que dentro do livro selado havia talvez o nome dos pecadores, de quem ia ser julgado. E aí o livro é a tribulação daqueles que vão ser julgados. Porém, no final a gente vai ver que ele vai falar que depois que abre os selos, no final ele dá ordem para que não toque nos santos. Certo? Vai proteger os santos. Então quem não é da parte dos santos, quem não cola com nós, é contra nós. Então automaticamente ali está a condenação de todos eles. Provavelmente o livro das obras, né? Digamos assim, fez más obras, vai colher o que plantou. Na verdade é o livro dos acontecimentos, né? Porque começa com os cavaleiros e aí os cavalos, aí o vermelho, e o branco e o amarelo, que é a fome. Vai vindo os castigos. E aí depois a lua, né? Que o sol que escurece, a lua vira sangue. Sim. E essas coisas. Eu estou tentando resumir de uma forma que fique simples, tipo bem explicada, né? Não de forma muito estudiosa, mas de forma bem simplificada, né? Sem ser simplista. Então, a gente vai ver que quem pode nos livrar disso? Apenas o Cordeiro, que deu o sangue por mim, por você, pela Bruna, por todos nós. Né? Então, ele vai dizer assim, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, com o sangue, Jesus comprou nós, Jesus nos comprou. Com o teu sangue, toda a tribo, toda a língua, todo o povo e toda a nação. Quando ele fala aqui, quando ele coloca no texto aqui, eu estou na versão ARA, né, que é a Almeida Revista e Atualizada. Quando ele fala aqui que toda a tribo, a gente pode até querer resumir e falar assim, não, só está falando das tribos de Israel. Mas quando ele fala toda a língua, não tem como resumir, porque ali era uma língua só. Porém, em Babel, virou diversas línguas. O mundo inteiro foi dividido, né? Cada um foi falando sua língua. Em Atos, no começo de Atos, depois da pregação de Pedro ali, de Atos 2, que ouviu o Espírito Santo, quem estava do lado de fora ouvia eles na sua própria língua. Ou seja, ali tinha também pessoas de outras regiões, com outras línguas, com outros idiomas. Aí ele vai falar povo, todo o povo. Então é todo mundo, né? E toda a nação. Então é o Brasil, é as Américas, é a Oceania, a Europa, a Ásia, é todo mundo. Não tem ali uma acepção, né? Deus, graças a Ele mesmo, Ele não faz acepção. Jesus morreu por nós, por todos nós, né? Então a gente precisa entender isso, e o livro de Apocalipse é maravilhoso para entender isso. Principalmente esse versículo inteiro. Por quê? O versículo 6 diz exatamente que o cordeiro, tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos e bem como os 7 espíritos de Deus. Veio e tomou o livro e... E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Se vocês lerem todos os versículos do capítulo, vocês vão ver que ninguém conseguia olhar para o livro.
Não dá, é o que estava escrito aqui, ninguém consegue olhar para o livro. Aí aparece Jesus no meio de todo mundo, o cordeiro, toma o livro e é digno de desatar os selos. Ou seja, ninguém ainda era o suficiente, mesmo estando ali, né? Porque o Apocalipse vai mostrar que em volta do trono tem os 24 anciãos, tem os seres viventes, e mesmo eles estando ali, com corpos glorificados, diante do trono de Deus, eles ainda assim não eram dignos de tocar naquilo que só Deus toca. Aí chega Jesus e quebra tudo. Ele toma o livro e abre o livro, né? E isso ele fez por mim e por você. Ele vai falar assim: com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo. Então aqui é uma prova de que Jesus na cruz foi por nós, né? Não tem como falar de Apocalipse sem exemplificar, sem exaltar Jesus, né? Porque ele morreu por nós. Então toda a tribulação, toda a prova que a gente passa, não importa. Por quê? Porque ele nos livrou disso antes mesmo de acontecer, né? O período, né, nós estamos em 2024 indo para 2025, o período em 2025 anos atrás, 2000 anos atrás, porque, né, Jesus, quando Jesus foi crucificado, 2000 anos atrás, Jesus já via isso. Deus já via o que estava acontecendo, o que iria acontecer hoje. Deus já estava sabendo que hoje a gente ia estar falando sobre ele num vídeo. Então, para nos livrar do pecado, ele morreu por nós, ele ressuscitou e o seu sangue nos deu a liberdade de hoje exaltar o seu nome. Quer acrescentar alguma coisa? Só aqui, quando começa a abrir os selos, né? Os 6 primeiros selos, aí no 9 diz assim, porque os Qual primeiros... capítulo? Capítulo 6. No começo do capítulo 6 até 8, vai falando assim de coisas ruins, né? Dos cavaleiros, dos cavalos, das tribulações. Das coisas ruins. E aí no 9 fala assim: quando o cordeiro abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunha fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se ajuntariam a eles depois de serem mortos. E aí, depois disso, né, fala mais aqui de algumas coisas, e aí no 7 fala: os servos de Deus são selados, e aí eles falam aqui das tribos de Israel, que são 144 mil. Mas logo no 9 ele diz, no capítulo 7, tá? Logo no 9, no versículo 9 ele diz: depois disso vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, cantando: amém. Louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Então um dos anciões me perguntou: quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? E eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, levaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite os servem em seu templo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. É muito bonito, né? Porque aqui Deus protege todo o povo, né? Fala primeiro da tribo de Israel, que são seus escolhidos. Então ele dá a ordem para que aqueles anjos não toquem, né, neles. E depois continua falando dessa grande multidão de várias nações, línguas.
e esse povo ali adora todo o tempo ao Senhor, porque eles foram protegidos, eles foram selados, eles conseguiram passar pela tribulação. E nunca mais eles terão fome e sede. O Cordeiro está no centro do trono e será seu pastor, ele os guiará. Então Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, eu vi uma pessoa falando isso, é real, né? Um dia a gente leu o livro de Apocalipse, eu não sei vocês, mas isso pegou muito comigo. Um dia eu tinha medo do livro de Apocalipse. Um dia se falar de Apocalipse era ruim, era muito temeroso, dava medo. E hoje eu sinto esperança, né? É como se isso aqui não fosse mais ruim, né? É uma esperança para nós cristãos, para nós que somos escolhidos do Senhor e que estamos fazendo de tudo para sermos salvos, né? É Maranata. E a hora vem. É Maranata, é muito grandioso isso. A vontade de que esse livro logo se cumpra é grande. Então é isso. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez poder meditar na Tua Palavra. Tome Tuas mãos nas nossas vidas. Senhor, guarde no nosso coração, Senhor, os Teus mandamentos, para que a gente não se desvie da Tua Palavra de dia e de noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Tchau.